falamos e ouvimos tanto sobre buscar a Deus, e parece que buscar a Deus é um ato original. Ou seja, Deus criou o homem com o propósito de lhe buscar. Eu fico imaginando, não é Deus criar ao ser humano e dizer, ok, eu vou fazer eles me buscarem, ok, eles vão orar, eles vão chorar na minha presença, eles vão adorar, mas eu não vou aparecer. Eu quero ser raro, eu vou me ocultar. Deixa eles orarem muito tempo, eu não vou aparecer. Aí depois de alguns anos, eu vou aparecer, vou abençoar, vou encher 1, 2, 3, e depois eles vão ter um pequeno avivamento e eu vou desaparecer de novo. Eu quero ser raro, quero ser exclusivo. Buscar a Deus parece nos remeter a esse pensamento de um Deus que quer ser raro, de um Deus que quer ser a última bolacha do pacote. Então, não me parece que buscar a Deus seja o propósito original da criação do homem. Não me parece que nós nascemos para buscar a Deus. Não. Nós não nascemos para buscar a Deus. Deus não nos criou exclusivamente para lhe buscar. Porque quando falamos em busca, é como se estivéssemos perdidos. É como se Deus nos criou propositadamente. Percam-me e depois busquem-me. Deus não nos criou. Essa não é. Eu me recuso a acreditar que essa é o propósito original. Se Deus quiser ser a última bolacha do pacote, amém, Ele é Deus, não posso contrariar, Ele é Deus. Mas eu me recuso a acreditar isso. Eu me recuso a acreditar nisso. Porque nós vemos na Bíblia Sagrada um Deus que continuamente é Ele que anda atrás das pessoas. Nós vemos pela Bíblia Sagrada que quando Deus criou o homem, era Deus que descia no final do dia, todos os dias. Então isso leva-me a pensar que buscar a Deus não é propósito original. Não nascemos para buscar a Deus. Nós nascemos para coexistirmos com Deus na sua beleza, no seu amor, na sua trindade, aonde Jesus ama o Pai ama Jesus, aonde eles amam o Espírito Santo ama eles, e o amor é tão grande que precisa transbordar em algum lugar. Então transborda em nós homens, e nós recebemos esse amor, e por ser tão grande transbordamos também para Ele. Nascemos para coexistirmos em intimidade. Não nascemos para perdê-lo e corrermos atrás. Nascemos para desde o dia 1 estarmos com Ele, caminharmos com Ele, celebramos Ele. Então parece que há um tropeço nesse caminho, e nós temos que buscá-lo, porque perdemos. Nós vamos imaginar que nós somos um copo. Existe o copo meio vazio, existe o copo vazio. Ok? Quando falamos em buscar a Deus, eu penso que nós temos alguma coisa e queremos adicionar um bocadinho mais de Deus. A esses eu queria dizer que são copos meio vazios ou copos meio cheios. Mas existem alguns copos que, por causa da influência do pecado, eles na verdade nunca experimentaram Deus nas suas vidas. Alguns estão aqui nessa noite, nunca tiveram algum encontro com Deus, nunca se revelaram diante de Deus, nunca abriram a boca para confessar Cristo nas suas vidas, não são cristãos, procuram um estilo de vida fora de Deus, procuram a satisfação fora de Deus, procuram as alegrias fora de Deus, na festa, na desbunda, no álcool, no sexo. Procura Jesus em algum lugar. Nunca respondeste a Deus. A ti, meu irmão, que apareces nessa noite, nessa condição e nessa posição, eu rogo, eu clamo, não busque mais de Deus. Você só precisa buscar Deus. Você não precisa ser como os discípulos que andaram com Jesus e queriam servir com Jesus e morrer por Jesus. Você tem que ser como o centurião que corre para Jesus e diz: basta uma palavra e o meu servo será curado. Basta uma palavra e eu serei salvo. Eu só preciso de uma palavra. Eu preciso de Deus.
Então eu rogo para ti, meu irmão, cujo copo está vazio. Você precisa de Deus. Então rogo para que rogues também. Rogo para que chores. Rogo para que te ajoelhes. Rogo para que sintas essa necessidade. Rogo para que experimentes a vida. Também precisamos correr, também precisamos nos dobrar o joelho, também precisamos chorar diante dele. Só que não choramos para ter Deus, já temos, mas precisamos chorar para ter mais de Deus. Precisamos chorar para ter mais de Deus. Precisamos nos ajoelhar, precisamos sentir essa necessidade do mais. Precisamos disso. Porque Deus está aberto para se revelar, meus queridos. Deus sempre esteve aberto, se revelando. Deus apareceu para Isaías. Vimos Isaías correndo, sendo já homem de Deus, correndo ao templo, buscando ao Senhor, e estava em oração no templo sozinho, quando então os céus se abrem, então Deus desce com os seus anjos. Isaías fica paralisado, não consegue reagir, a presença de Deus é forte, ele não consegue fazer nada, fica quase que morto. Mas na sua mente ele vai pensando: ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim. Vi o Senhor, meu Deus, ai de mim. Isso passou, nós não vemos Deus se revelando. Não! Fora da Bíblia, Deus se revelou muitas vezes. Nós conhecemos as histórias dos puritanos. Nós conhecemos as histórias dos homens de Deus. Havia um homem chamado John Knox, na Escócia, que era conhecido como um homem que orava muito. Ele viu os seus líderes sendo queimados na fogueira na época da revolução da igreja. Eles viram os seus líderes sendo queimados na fogueira. Ele estudou com João Calvino, voltou para a Escócia e gastava tempo, 3, 4, 5 horas de oração no seu quarto. Ele orava tanto, queimava tanto, ele tinha tanta intimidade com Deus naquele seu quarto, que às vezes a mulher dele aparecia e dizia: John, vem almoçar. E ele dizia: como posso almoçar se a igreja está a morrer? Como é que eu posso comer? Ele gastou tanto tempo de oração e a graça de Deus encheu-lhe de tal maneira que quando a Escócia estava em guerra com a Inglaterra, a rainha disse: eu tenho mais medo da oração de John do que de 10.000 soldados. Uau! Uau! Ah, irmão Deus, isso é no tempo dos puritanos. No nosso tempo não acontece. Isso é só com os brancos na Europa. África não acontece nada disso. Deus não se revela em África. Deus não se manifesta no nosso meio. E os africanos que estão a buscar Deus é feitiço. Não falamos muitas vezes isso. Estão aí no Congo, estão a buscar feitiço, não são pastores. Na África do Sul houve um homem que foi chamado para ser missionário. E ele foi pregar na tribo Zulu. Aí certo dia, alguém bateu a porta dele, porque a filha estava extremamente endemoniada. Ele, quando foi para lá com os outros missionários, encontrou assim a menina amarrada num tronco cheia de sangue. Ele ficou com pena daquele cenário. Pegaram a menina, começaram a orar, expulsaram demônios. Nada acontecia. Pegaram ela, levaram para uma fazenda, fizeram trabalhos, nada acontecia. Jejuaram, nada acontecia. Deus não operou. E aquele homem ficou frustrado, como muitas vezes eu já fiquei. Oh Deus. E ele amarrou as suas coisas e disse: eu vou embora, não adianta ser missionário. Deus não opera através de mim, não adianta ser missionário, eu vou embora. E quando ele estava para sair, então ouve o Espírito Santo falar no seu ouvido: ao invés de ir embora, não devias queimar mais em oração? Ao invés de ir embora, não devias te aprofundar um pouco mais? Assim, porque eu sempre estive aqui. Eu estou aberto. Eu sempre procurei os homens. Quando tudo estava bem, eu descia. Quando tudo
estragado, eu desci na mesma. Toda transformação tem um motor. Toda mudança, toda transformação tem um motor. E esse motor chama-se de insatisfação. Aleluia. Quem quer mudar precisa estar insatisfeito na sua posição. Leonardo Ravenhill fala de batismo na angústia. Nós não estamos angustiados. Nós não estamos insatisfeitos. Nós não estamos incomodados. Você, eu, nós não estamos. É preciso estar insatisfeito. A minha situação precisa me incomodar. Eu preciso estar incomodado a viver no pecado. Eu preciso estar incomodado a andar com fragilidades. Eu preciso olhar para mim e dizer: meu Deus, eu sou fraco, eu preciso mais. Eu sou fraco, eu preciso. Isso tem de me incomodar. Eu preciso estar incomodado com minha situação, meu pecado. E não só preciso estar incomodado com as coisas ao meu redor. Ao invés de fofocar, contar, enviar mensagens sobre os pecados da igreja, eu preciso chorar, eu preciso dobrar. Precisa me incomodar. Precisa me incomodar. Nada nos incomoda. O que está dentro de nós não nos incomoda. O que está ao nosso redor não nos incomoda. O pecado da nação não nos incomoda. Quantos nesse lugar querem uma revolução, querem realmente mudar, mas como você está incomodado com a tua situação? Como? Como você está incomodado? O que é que te incomodou quando você entrou nesse lugar e você veio buscar mais de Deus? O que você veio exatamente fazer? Havia alguma angústia no teu coração? Alguma coisa? Não, os adolescentes estão a pecar. Não, eu estou a errar muito. Não, eu preciso largar tudo. Pornografia, masturbação, aquilo que eu vejo na televisão. Isso está me incomodar. Não, eu até não estou a fazer, mas me dói. O meu irmão ao lado todos os dias confessa o pecado dele. Não está sendo transformado. Muito escândalo na igreja. Está a me incomodar. As marcas de Deus estão escritas em todas as ações do mundo. Por isso mesmo na tua vida profissional, social, se você quiser dar um passo diferente, você precisa estar incomodado com a posição em que você está. Esse é o motor. Portanto, quantos gritos vamos dar não interessa. Quantas orações vais fazer não interessa. Quantas canções vais cantar não interessa. Quantas mensagens vais ouvir ou meditar não interessa. Nós precisamos estar incomodados. E se não estamos incomodados, então temos de orar: ah, Senhor, me incomoda, me mexe, me molde, me faça sentir dor e angústia. O texto que nós lemos, vemos André e Judas irem ter com Jesus. Buscaram. Cada um no seu cenário, eles foram buscar ao Senhor. Eu sei que você conhece a história de Judas como traidor, mas vamos incluir para esse sermão. E eu já vou terminar. André e Judas buscaram ao Senhor. Eles correram. Judas estava sentado com seu amigo ao lado do seu líder João Batista. Mas a ansiedade e a expectativa dele era estar sentado com Jesus, o Messias. Então ele estava expectante para encontrar o Messias. E quando ouviu de João Batista, então ele correu para buscar. Ao mesmo tempo, Judas já estava sentado com Jesus, mas ele estava insatisfeito. Então queria mudança, queria sentar com Jesus, não aquele Jesus, mas o Jesus revolucionário politicamente, o guerreiro. Então ele estava insatisfeito. Eu disse: eu preciso buscar o Jesus que vai mudar Israel através da política, da guerra, um revolucionário. Então eles saíram e correram para buscar Jesus.
Só que há um cenário que me alegra e que me faz despertar. É que quando eles saíram para correr, André não correu sozinho e Judas não correu sozinho. André estava com alguém e foram juntos buscar ao Senhor. E depois Judas também não correu sozinho. Judas foi buscar a ajuda dos fariseus, deram-lhe escolta e com um grupo foi buscar ao Senhor. Existirão tempos em que você vai buscar mais de Deus sozinho. Você vai ficar no teu quarto sozinho. Você vai ficar na tua casa sozinho. Mas você precisa também buscar pessoas para caminhar com você. Você não precisa e não deve andar sempre sozinho. Senão será aquilo que o nosso pastor fala muitas vezes. Ao invés de ter visão, você vai ter visagem. Porque sozinho você vai ouvir o que nunca te falaram. Você depois vai falar o que nunca te mandaram falar. Então não se isole, se alie. Aleluia. Não se isole. Encontre um grupo daqueles que te aquecem também. Aquelas brasas vivas. Junta-te a ele e diz: vamos buscar mais. Vamos buscar mais. Vamos buscar juntos. Porque é melhor dois do que um. O cordão de duas dobras é mais forte. E se um cair, o outro vai lhe levantar. Quando você está sozinho, você cai, não conta a ninguém teu pecado. Você cai segunda vez, você cai a terceira e vem para a igreja, finge que estás vivo, mas estás morto. Às vezes é só porque não tens alguém para abrir o coração e falar: mano, pequei. E ele vai dizer: ok, vamos juntos. Encontre um grupo, não vá sozinho. Mas se você estiver num grupo que não te aquecem e não te levam para Jesus, meu irmão, corra! Se o grupo onde você está, mesmo que seja da igreja, só falam à toa, falam de pornografia, não tem perspectiva, falam de mulher, falam de homem, falam de coisas simplesmente da terra, fuja! 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 Não, são os meus amigos de infância. Fuja! Ou vão juntos com a infância, você, ele e a infância, vão os três para o inferno. Há tanto tempo que estou na igreja, nunca andei sozinho. Nunca. Quando entrei para Cristo, tinha um grupo, me juntei. Grupo geração de adoradores. Dançávamos, essas coisas que os adolescentes fazem agora. Dançávamos e tudo. Veio um líder, veio outro. Depois criamos a banda de louvor, entramos no louvor. Ao lado do mestre não, ele é o mesmo. Andamos, viajamos e tudo, veio um, veio outro. Depois criamos o Gera Vida de missões e evangelismo, sempre com alguém. E agora parece que estou sozinho, estou com a minha esposa. Tenha sempre alguém de lado. Tenha sempre alguém de lado. Então eles, cada um no seu cenário, em grupo, vão buscar a Jesus. E quando chegam naquele lugar, então Jesus olha para eles. Para André, Jesus pergunta: o que buscais? Para Judas, Jesus pergunta: a quem buscais? Jesus se apresenta então, se revela: eu que? Querem o que? Vocês vieram? Eu que? André, com sabedoria, diz assim: mestre. Ai. Quando ele fala mestre, já revela a intenção do coração dele. Ele está levantando Jesus na posição de professor, de senhor, de aquele que vai lhe orientar. E ele já está se colocando na posição de servo, de obediência. Ele já está dizendo: eu estou aqui para aprender. Mestre. E ele diz assim: não, eu não quero saber. Eu não quero que você venha comigo. Eu quero ir contigo. Moras aonde, mestre? Moras aonde? André está a dizer: você é meu senhor. Eu quero te servir. Não estou preocupado com o tempo. Não quero aparecer. Não. Quero estar onde você está. Quero aprender. E a resposta de Jesus foi: siga-me. Ou seja, vamos no discipulado. Já Judas, quando lhe perguntaram: a quem buscais? Eles não pensaram nada. Jesus é amigo deles. Ele disse: não, a Jesus, o Nazareno. Revelando que a intenção deles não era seguir. A intenção deles não era ir com Jesus. A intenção deles era pegar Jesus para eles. Ou seja, eles não queriam ser usados, mas eles queriam usar Jesus. Porque na verdade eles foram lá para prender Jesus, para resolver os problemas políticos dos fariseus. Judas para resolver os problemas políticos dele também. Eles estavam com o interesse de usar Jesus. Aí quando Jesus diz assim: ok, eu vou me revelar, sou eu.
o que é que acontece? Eles recuam e caem. Não suportam a revelação de Deus. É o que acontece com um crente que não quer estrutura e que não alinha o seu porquê e o seu para quê na busca. Então ele corre, aí ok, você vai encontrar Deus. Deus até vai se revelar para você. Só que a glória é tanta que o teu pecado vai ser exposto. E como você não tem tempo nem preocupação disso, você só quer fama, você só quer poder, você só quer realizar os teus sonhos, então num piscar de olho você cai. E daqui a bocadinho o irmão que estava quente na igreja desapareceu. Mas ele não orava muito, ele não buscava, buscou. Ah, não encontrou, não encontrou mesmo. Só que ele que não estava lá. Ele não estava lá. Então, o que é que isso nos mostra? Cara, alinha o teu porquê e o teu porquê. Por que você busca o Senhor? Por que mais de Deus? Para que mais de Deus? Aleluia. Por que mais? Para que mais? O porquê e o para quê muitas vezes vai contrariar aquilo que é realmente o teu desejo de querer aparecer. Porque mais de Deus não significa que ao buscá-lo e recebê-lo você vai sempre aparecer e ser famoso. Existem pessoas cheias de Deus, desconhecidas por todos nós. E existem pessoas vazias de Deus, conhecidas por todos nós. Já havia um pregador mais ou menos conhecido e pregava a palavra numa tenda. E aí apareceram dois adolescentes, como alguns do Movado. E esses adolescentes caminhavam e ouviram a mensagem. Então eles disseram, vamos lá ver o que é. E chegaram lá, começaram a ouvir a palavra e estava gostosa e queriam ficar, mas não havia espaço. Então eles foram embora. Só que ao saírem, um cara da assistência olhou e chamou. Disse, rapaz, por que vão embora? Não tem lugar para ficar. Ok, venham. Eu faço questão que vocês estejam aqui. Eu vou arranjar um lugar para vocês. Aquele assistente foi, procurou. E aí, enfim, ele encontrou 2 lugares para aquele jovem. E colocou eles sentados. Eles ouviram a palavra e receberam Jesus naquele dia. Esses 2 jovens cresceram na palavra. E um deles se tornou um dos maiores evangelistas do mundo, Billy Graham. Ganhou almas em todo lugar. Conhecemos Billy Graham, cheio de Deus. Alguns conhecem o pregador daquela noite, cheio de Deus. Mas até hoje, ninguém sabe quem foi o assistente, cheio de Deus, que ouviu com sensibilidade a voz de Deus, que se sacrificou e foi buscar aqueles 2 homens para ouvirem a palavra e depois transformariam o mundo. Nem sempre você vai precisar aparecer, mas tenha certeza, estás a aparecer no lugar certo. Aleluia! Aleluia! Eu quero te convidar a se levantar.